Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estar aqui conosco neste momento e nos auxiliarmos para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos é concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também aos espíritos benfeitores que atuam em nome do Cristo perante a humanidade, que possam realizar a proteção vibracional do ambiente, dos pensamentos, enfim. Pedimos também para que nós possamos bem conduzir o tema de hoje, emanando pura e simplesmente consolo e instrução à luz da doutrina espírita, que é, por sua vez, o Evangelho redivivo do Cristo. Queremos agradecer a Deus antecipadamente por podermos estar aqui mais uma vez e tentar compartilhar daquilo que recebemos, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje, então, religião pura. Bom, a própria foto aqui que nós trazemos, basicamente já nos traz a explicação do tema, o início, o meio e o fim dela. Religião pura é exatamente o que nós estamos vendo aqui. O auxílio desprendido em favor do mais necessitado. Então, nós temos a nossa querida Madre Teresa de Calcutá compartilhando o seu tempo, a sua energia, ou seja, o desprendimento de si própria em favor de um irmão mais necessitado. Então, isso é religião pura. É esse ato de amor em favor do próximo de uma forma completa, pura, na acepção do termo, à medida que não se espera nada em retorno. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa fotografia, ela representa muito isso, Ela, melhor dizendo, ela revela com um exemplo prático exatamente, então, o tema de hoje. Aqui, praticamente, poderíamos já encerrar a explanação da palestra de hoje, mas como nós procuramos tentar falar um pouco mais sobre o assunto, nós daremos continuidade. Porém, basicamente, então, o tema, se nós fôssemos ver assim na realidade, ele já estaria completo, já estaria, a sua explanação já estaria completa. Mas vamos continuar. Religião pura é um assunto que é tratado no item 139 do livro Palavras de Vida Eterna, que teve, então, psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Emmanuel. O nosso querido Chico Xavier, o maior médium que já esteve encarnado aqui no plano material, no planeta Terra, depois de Jesus, e o espírito de Emmanuel, que, embora na espiritualidade, em encarnações passadas, inclusive, teve contato com o próprio Cristo, quando então, na ocasião, foi um senador romano. E isso está no livro Há 2000 anos, que nós recomendamos a todos a leitura, que ela é muito edificante. Mas, retornando então ao tema de hoje, nessa obra, então, Palavras de Vida Eterna, nós vamos ver que Emmanuel, ele traz uma citação feita pelo apóstolo Tiago, que dizia o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus
o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, o que no caso Tiago aqui quis dizer? Embora nos pareça bem óbvio que a mensagem de Tiago já deixa claro o que é necessário ser feito para termos a religião pura, que não é nenhum ato externo, nenhum ato decorado que é a religião, ou que deve ser a religião pura, mas sim uma atitude proativa de promoção do bem-estar dos mais fracos, dos mais necessitados, dos mais carentes. E aqui ele toma como exemplo as viúvas e os órfãos, mas nós podemos estender isso. Aqui ele tomou dois tipos, né, de necessitados, mas claro, nós devemos ampliar isso a todos os que precisam de auxílio. E não somente nas questões materiais, mas nas questões também morais. Então, vamos ver então o que Emmanuel quis dizer, né? Mas antes, nós temos que entender o que é religião. Afinal de contas, nós estamos falando de religião pura. Agora, o que é então a religião? Para aqueles que não sabem, a palavra religião ela vem do latim, que significa religare, ou seja, ligar, atar, apertar, e diz respeito a laços que unem o homem à divindade. Então, a religião, vamos dizer assim, é um arcabouço de conhecimentos que visa atar o relacionamento do homem a Deus, ou seja, dos espíritos encarnados a Deus, mas nós, claro, podemos estender também a religião aos círculos espirituais, à espiritualidade, ou seja, aos espíritos desencarnados, para que também tenham esse vínculo atado para com Deus. Então, esses conhecimentos que vão trazer uma noção, uma clareza de pensamento da necessidade e da compreensão de Deus, né, do porquê nós orarmos, para termos essa comunicação com Ele, enfim, de que nós somos filhos dele. Então, a religião, basicamente, ela traz, então, esses conhecimentos. E uma delas, inclusive, é esta, da promoção do bem-estar do próximo, no seu sentido prático, em atitudes que visem exatamente concretizar isso. A humanidade, ela teve já disponível, e tem, melhor dizendo, diversas religiões, algumas anteriores ao Cristo, como nós vamos ver o judaísmo no ano de 1713 a.C., onde tivemos então a figura de Moisés, que foi um grande profeta e que liderou o povo hebreu a dita chamada Terra Prometida, que se busca, né, até hoje. E depois nós tivemos o budismo, né, com o Buda, 483 a.C., mas aqui nós já temos um grande missionário na região considerada oriental do nosso planeta Terra. Tivemos, então, no ano 33, já depois de Cristo, o próprio cristianismo. Então, aqui estamos falando já do movimento cristão, que se deu início, findo o desencarne do próprio Jesus, devido ao término dos seus 3 anos, em que ele
digamos, disseminou o Evangelho. Por incrível que pareça, temos o islamismo, que pensávamos que era anterior ao cristianismo, mas não. Ele é posterior ao cristianismo, 632 anos depois de Cristo. Mas aí fica a pergunta: qual é a doutrina mais recente, então, depois do islamismo, que seria a mais conhecida, que explica com clareza os ensinamentos do Cristo? Uma doutrina que ela seja pautada num tripé, onde nós temos a primeira perna, a filosofia, que realiza as questões, depois a ciência, que justamente explica, provém as respostas a esses questionamentos que foram efetuados pela filosofia, e por fim, a última perna, a religião, que dá então, que sublima justamente, que dá a sanção tanto ao questionamento efetuado quanto à resposta dada, promovendo então exatamente uma nova doutrina que faz resgatar tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, que hoje nós sabemos que é o Espiritismo, que teve início então no ano de 1857, com a publicação do primeiro livro da codificação espírita, que foi o Livro dos Espíritos. O Espiritismo, então, ou doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, são três termos que basicamente resumem o mesmo significado, né? A mesma doutrina, nada mais é do que uma versão 2.0, digamos assim, como se fosse um software, né? Um exemplo aqui por abstração. É uma versão 2.0 do que é o cristianismo. Então, a doutrina espírita, ela não exclui o cristianismo. Assim como o cristianismo também não exclui os 10 mandamentos, né, que foram ali que Moisés trouxe na primeira grande revelação à humanidade. Na verdade, um contém o outro. Então, o cristianismo contém os 10 mandamentos, assim como o espiritismo contém o cristianismo. O que cada movimento posterior fez foi ampliar os conhecimentos. Basicamente, é assim que se dá. E a doutrina espírita, então, ela não é somente uma religião. Como vimos, ela é parte de um tripé. Então, ela é também uma ciência de observação que tem consequências morais, devido lá, então, à parte da religião, não é? Que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. E quem disse isso não foi propriamente nós, outros aqui, mas sim o próprio Jesus. Após o seu desencarne, ele então surge diante dos apóstolos, claro, por um processo mediúnico. Todos os apóstolos tinham uma mediunidade aflorada, então puderam vê-lo. Agora, o tipo da mediunidade utilizada ali, nós não sabemos, né? Se foi de materialização ou se foi de vista, nós não sabemos. Mas o que importa é que Jesus, então, tem contato com os apóstolos, ou seja, o seu perispírito estava ali visível, tangível aos apóstolos, e falou com eles. E um dos mandamentos, né, das falas do Cristo foi exatamente essa: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito e revelar outras coisas. Então, hoje nós sabemos que a doutrina espírita é justamente, então, esse outro Consolador que o Cristo havia preconizado na época, que nasceu, então, né,
a partir de um encarnado que utilizou de um pseudônimo chamado Allan Kardec, que realizou um trabalho de reunião dos conhecimentos a respeito dos fenômenos espíritas e das consequências morais em obras, que são basicamente 5, são os livros da codificação espírita. E ali nós temos uma continuidade do que o Cristo disse, que foi o seguinte: o Espírito de verdade, que meu Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer recordar aquilo que vos tenho dito. Então, ou seja, aqui Jesus ele já estava fazendo uma profecia, mesmo após o seu desencarne, de que um outro conjunto de conhecimentos seria entregue à humanidade para que ela pudesse evoluir. Porque na época dele, ele não teria condições de falar sobre aqueles assuntos. E aí vem a seguinte pergunta, né? Então, se Jesus disse que o Espírito da Verdade viria, né, mais tarde para ensinar todas as coisas, então isso quer dizer que ele não pôde dizer tudo? Realmente, né? Essa afirmação é verdadeira, não é? Foi o que acabamos de falar. O Cristo, na época, já reconhecia que a humanidade não estava preparada para receber todo o conhecimento que tinha. Então, nós vamos observar justamente a partir do momento que efetuarmos as seguintes questões. Se o Cristo pôde, na época, falar, por exemplo, sobre a questão da existência do espírito, que nós somos espíritos, as pessoas basicamente não sabiam nem que era um ser humano encarnado, quiçá o espírito. Não teríamos base. Há mais de 2000 anos atrás, nós não tínhamos educação o suficiente para compreendermos muitas das coisas além da matéria. Estávamos muito limitados em termos intelectuais, em termos coletivos. Mas foi com o passar, então, desses milênios que a educação básica ela foi se ampliando, a ponto que hoje a sociedade já compreende melhor, até mesmo porque diversas ciências foram despertando, né? Nós tivemos as ciências médicas, as ciências biológicas, as ciências da matemática, da física, da química, da psicologia, enfim, muitas ciências que fizeram então justamente com que a nossa inteligência se amplificasse em termos intelectuais. E aí pôde, então, nesse momento de hoje, favorecer com que justamente então essa nova doutrina surgisse, contendo então o cristianismo e também os 10 mandamentos com Moisés, para que nós pudéssemos compreendê-la, porque na época não tínhamos capacidade. Imaginemos nós, por exemplo, se o Cristo quisesse falar sobre a formação planetária, que está lá no livro A Gênese. Nós praticamente teríamos o crucificado em muito menos tempo do que 3 anos que ele teve para falar sobre o Evangelho. E sobre médiuns, por exemplo? Falar que entre um encarnado e um desencarnado pode haver ali um processo chamado mediúnico, em que o desencarnado pode trazer a informação do plano espiritual aqui para nós, os encarnados. Ninguém iria entender do que ele estaria falando, porque não havia até mesmo nem referência sobre a questão. Embora, sim, os fenômenos mediúnicos aconteceram no passado, na época do Cristo e hoje, porque faz parte da criação de Deus. Mas, em termos práticos, né, não havia ainda capacidade de compreensão, muito menos sobre a questão do que é esse céu, do que é esse inferno, que na época, e por muito tempo ainda, considerou-se como um local circunscrito no planeta Terra. Então, o céu acima
e o inferno no centro da Terra, um local físico, né, com labaredas, etc. Mas que hoje nós sabemos, graças ao Espiritismo, que esse céu ou esse inferno nada mais é do que um estado de consciência do espírito, que pode estar vivendo um verdadeiro céu, caso ele tenha vivido e continue vivendo de acordo com as leis de Deus, ou ao contrário, né? Caso tenha vivido e continuando a viver em desalinho às leis de Deus, a sua consciência basicamente lhe mostrará um verdadeiro inferno, porque ele próprio, né, esse próprio espírito construiu para si mesmo. Mas então o que o Cristo faz? Ele traz o fundamental primeiro, aquilo que é o mais importante, que é a questão moral, a questão ética, que está então no Evangelho. E que hoje, né, nós já temos então o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais faz do que decodificar as parábolas que Cristo falava então no Novo Testamento no linguajar de hoje. É simples assim. Os espíritos superiores fazem a interpretação e trazem o que Jesus efetivamente quis dizer com as palavras de hoje, num sentido muito simples que todos nós podemos entender. E aí nós temos exatamente esse quadro, em que a humanidade recebeu 3 grandes revelações, a primeira então com Moisés, os 10 mandamentos, o próprio Cristo vem e traz o Evangelho, está no Novo Testamento, e já consciente então que a humanidade precisava amadurecer mais e que somente no futuro poderia compreender maiores informações, ele então pede a Deus que entregue à humanidade um novo Consolador. E vem através justamente da doutrina espírita, pelos espíritos superiores, que seria então esse espírito da verdade, através então aqui no plano material de um encarnado, que foi então Allan Kardec, que nada mais fez que foi reunir aqueles conhecimentos que estavam dispersos, fazer um trabalho metódico de organização desses pensamentos, participou efetuando questionamentos através então da mediunidade, né? Daqueles médiuns que se apresentava, recebia as respostas, aplicava ali um conceito de universalidade da informação e retinha o que era universal e incluía então nas obras. Então Allan Kardec, essencialmente, ele não escreveu os livros, ele apenas compilou os ensinamentos que vinham da espiritualidade de uma forma então que todos pudessem efetuar um acompanhamento, um estudo, justamente do que os espíritos tinham a dizer. Então hoje, a humanidade ela tem uma gama muito grande de religiões que ela pode procurar para justamente fazer esse trabalho de se atar novamente relacionamento com Deus. Porque nessa nossa humanidade terrena, né, de encarnados, costuma-se promover doutrinas muito voltadas unicamente, estritamente às necessidades materiais. Uma delas, o materialismo, que promove que o ser humano deve viver todo o seu tempo, a sua energia, o seu pensamento voltado a aquisições materiais, ao seu conforto, ao seu bem-estar, puramente material. E que já se provou que não completa integralmente o ser humano. Há muitas pessoas que são ricas, detêm diversos bens e nem por isso são integralmente felizes.
realizadas. Continuam buscando algo, continuam acumulando sem cessar. Por quê? Porque o seu interior ainda está sedento de algo que não é material, que é justamente essa religião pura, né? Ou seja, esse desprendimento interior de si próprio, amando, né? Ou seja, o amor que está dentro do indivíduo sendo exteriorizado para quem precisa, que é justamente isso é o que traz a felicidade plena, aquela que é em si a própria felicidade. Então, hoje, a humanidade já conta com uma série, então, de opções de religiões. Mas a questão aqui é a seguinte: todos nós podemos ter uma religião, buscar uma religião, mas será que nós estaremos vivenciando essa religião? Muitas vezes nós vamos ver que não, que nós podemos ter apenas um casuísmo, né? Então, ou seja, quando eu preciso da religião, eu vou lá, mas depois eu posso voltar às minhas atividades que são antidoutrinárias até mesmo, em termos religiosos, né? Em termos morais, em termos éticos. Vamos colocar aqui a religião justamente nesse prisma, como uma espécie de moral, de ética, né? E aqui vamos trazer um exemplo, por exemplo, do táxi, né? Então, alguém que pode ter ido a uma religião, mas, de repente, conversa ali com um político para que eles proíbam, né, o político faça um lobby ali sobre um político, para que ele não permita que uma via férrea chegue até o aeroporto para não tirar os clientes dessa reunião, né, de condutores aí de veículos. Tudo para quê? Para que force, então, aos consumidores, às pessoas que utilizam dos serviços do aeroporto, a tomarem justamente as suas conduções, a pagarem para poderem se locomover única e exclusivamente a eles. Aqui nós temos um exemplo do que nós queremos dizer, ou seja, podemos ir a uma religião, mas assim, por casuísmo, por conveniência. Mas nós não estamos vivenciando essa religião, essa moral, essa ética. Por quê? Porque nesse caso aqui podemos fazer esse tipo de atitude, né? Trabalharmos contra o interesse coletivo, por exemplo. Contra justamente aquilo que poderia promover uma benfeitoria a inúmeras pessoas que às vezes não têm dinheiro para pagar uma condução como esta, e que, no caso, um trem seria muito mais barato, tudo em prol do quê? Do meu egoísmo. Então, isso não é vivenciar a verdadeira religião, né? Outro também são adotar posturas convencionalistas, né? Convencionais. O que seriam posturas convencionais? A gente pode, num belo dia, olha, não estou bem, né, por algum fator moral, ou ético, ou até mesmo físico. Não estou bem, eu vou procurar então o centro espírita. E ali, claro, eu recebo o amparo, o tratamento pelo passe da água fluidificada, um bom ensinamento, né, através de uma palestra. Mas, se eu não refletir, ou seja, se eu não efetuar a minha reforma íntima e passar a vivenciar efetivamente esses postulados que eu recebi na palestra, que eu recebi do passe, da água fluidificada, ou seja, se eu não der continuidade a partir de mim, tudo isso que eu recebi, o que pode acontecer? Eu voltar às mesmas atitudes anteriores que promoveram esse mal-estar em mim. Então eu posso continuar sendo impiedoso, promovendo calúnias no meu próximo,
traições. Isso aqui são apenas exemplos, né? E ali o que eu estaria efetivamente vivenciando a religião pura? Não. Será apenas uma convenção. Toda vez que eu não estiver bem, eu recorro então à religião, mas não havendo uma transformação interior para o melhor, não vivenciando justamente o que a religião propõe, que é religar o homem a Deus. E essas atitudes aqui que foram dadas de exemplo, elas não fazem com que o ser humano ate uma relação com Deus. Muito pelo contrário, né? Há aqui um distanciamento de Deus através dessa postura. Cultivar penitências vazias também não é a religião pura. Muitos pensam que, caso emule a mesma trajetória que Jesus fez, que foi carregar uma cruz física de um local físico A para um local físico B, ou realizar os flagelos que ele recebeu no corpo físico, né? Até mesmo em alguns casos mais assim ultra realistas, né? Fazem a própria crucificação e pensam que isso é ter a religião. E nós vamos ver que não. Assim como pagar as chamadas promessas, como subir uma escadaria de um templo religioso, seja pelo caminhar, ou seja ali, enfim, de outra forma, até mesmo, isso é muito comum, né? Toda passagem de ano, todo mundo se vestir de branco, como uma espécie assim, não, agora vou me renovar, vou me vestir de branco e da meia-noite do dia 31 e meia-noite e 1h, né, do dia posterior do dia 1, pronto, eu estarei me transformado. Nós vamos ver que isso não funciona. Ela pode trazer uma aspiração, mas não são essas atitudes em si que realizam a transformação do indivíduo. Há também as chamadas caminhadas para o Cristo, né? Bom, eu posso ter essas aspirações de fé, mas se não há uma transformação íntima da criatura, acompanhada, né, desses atos exteriores, não há a religião pura ali sendo, digamos, interiorizada naquele espírito. Por quê? Vamos a alguns exemplos. Alguém que pode participar da marcha, né, para o Cristo, pode ter deixado, por exemplo, o seu carro parado em local proibido. E ainda assim ter participado da marcha. Ou seja, aonde houve uma melhoria ali de comportamento daquela criatura? Não houve, né? Assim como aquele que se vestiu de branco do dia 1, né, do dia 31 para o dia 1, pode ser que naquele exato momento ainda estava pensando em como tomar uma determinada atitude na empresa que pudesse aumentar os lucros em cima de uma perda social, né? Seja de benefícios dos empregados ou até mesmo no aumento do preço de um produto de uma forma que possa prejudicar milhões de consumidores em benefício do suposto lucro dessa empresa. Aquele que faz toda uma caminhada, né, com uma cruz física necessariamente, e se alguém ali lhe imputar alguma dor, seja física ou moral, como que será que vai se reagir perante esse estímulo que o próximo vai dar? De repente pode reagir com violência, né? Então pergunta-se, aonde efetivamente houve uma transformação de comportamento, de sentimento? Não houve, né? Pode ser que não ocorra isso. Então, ninguém nega, né, que essas, digamos assim, essas manifestações de caráter exterior,
elas deixem de ser assim atestados de religião, religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. Então, ok, sim, são aspirações por religiosidade. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios de evolução. Então, muitas vezes, aquele encarnado, ele precisa daquilo, né? É o máximo de evolução que se tem em termos de crer que aquilo seja um ato de uma religião pura, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a certeza que, entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Ou seja, a religião pura não é nenhum ato exterior ou interior que não esteja calcada no amar ao próximo como a si mesmo, senão ela não tem validade. Então, religião pura é justamente essa, olha, alguns exemplos aqui. Visitar os órfãos, né, e as viúvas nas suas tribulações. E aqui entra exatamente no que Tiago havia dito, né? Porque através desses dois exemplos se está concretizando, tudo bem que através de atitudes externas, mas produzindo algum efeito positivo. Quando se auxilia os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, é um trabalho que está gerando algo produtivo, algo benéfico a alguém e até mesmo à sociedade como um todo, com consequências individuais, porque esse bem feito a alguém que precisa retorna para nós de alguma forma, que veremos mais adiante, através da lei de ação e reação ou causa e efeito. Mas, então, se nós compararmos justamente essas duas atitudes com aquelas demonstrações de religiosidade externas que nós demos o exemplo agora há pouco, né? Que não tem na sua essência uma produção assim muito elevada, né, de religião pura, está justamente nessa diferença, em que aqui nós temos então algo produtivo sendo realizado e na outra o que nós estamos efetivamente fazendo de bom? Apenas colocando uma roupa branca, ou apenas carregando uma cruz na rua, ou apenas caminhando pela rua de um ponto A para um ponto B. O que efetivamente nós estamos fazendo de bom? Basicamente, nós vamos ver que nada. Porque todo esse tempo poderia ter sido utilizado para visitar alguém no hospital que precisa, para visitar a viúva lá na sua tribulação, levando um alimento, auxiliando na casa, né? Ali, de repente, às vezes a casa está caindo, pode uma equipe lá ajudar a construir, né? Claro, tudo isso com autorização da moradora, tudo. Ou seja, são trabalhos que gerem um benefício positivo, né? Então, é essa que é a verdadeira religião pura. Que há, então, essa geração de uma benfeitoria para quem precisa. Por que a religião pura é visitar, então, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações? Para quem, então, ainda está em dúvidas com relação a isso, é porque ela é caridade. Ou seja, a religião pura é amor sendo emanado do espírito encarnado ou do espírito desencarnado. Que a maior filha do amor é a caridade. Ou seja, esse desprendimento constante de si próprio em favor de quem mais precisa. E aqui trazemos novamente a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que encerra, né, mais uma vez a nossa palestra de hoje. Poderíamos, né, encerrar a palestra de hoje justamente porque é a fotografia
perfeita do que é a religião pura. É a ação. É a ação gerando produtividade, produção de benfeitorias a quem mais precisa, de um amparo, tanto material quanto moral. Mas só que isso, a religião pura, ela requer de nós algo que infelizmente está assim muito deixado de lado na nossa atual sociedade, que é a questão da renúncia, né? Ou seja, para se poder fazer o bem, a caridade, é imprescindível que nós tenhamos espíritos de renúncia. Porque nós vamos obrigatoriamente ter que dispor de nós mesmos de uma forma integral para poder realizar essa religião pura, ou seja, essa caridade. Então vai ser, sabe, aquele capítulo da novela que nós vamos ter que deixar ali aquele dia, porque nós estaremos em um outro local, naquele horário onde passaria a novela, para poder auxiliar alguém. Então é aquele jogo de futebol, né, no final de semana, que de repente nós também vamos ter que desligar o aparelho de TV para podermos estar junto com aqueles que necessitam ali de algum amparo material ou moral, né? Aquela balada com os amigos à noite, no final de semana, que nós teremos que trocar em prol de podermos realizar alguma atividade voluntária. Ou, também muito conhecido hoje em dia, né, a tecnologia. Então, aquele aparelho novo que a gente adoraria receber em casa e comprar para gastar ali todo um tempo aprendendo, e daqui a alguns meses vai vir um outro aparelho mais novo ainda que a gente já vai procurar se atualizar, né? Então, ou seja, deixar às vezes essas pequenas questões de lado para que a gente possa, então, cumprir a lei de Deus, né? A lei do amor. E aqui não se fala, né, de nós deixarmos integralmente todos os nossos prazeres na vida, os nossos momentos, né, em família, de uma forma assim integral do dia para a noite. Não. O que é pedido é que aquele tempo que nós tenhamos de sobra, né, ou até mesmo aquele tempo que nós poderíamos utilizá-lo em favor do próximo, que nós venhamos a fazê-lo então. É isso que é pedido. Aí poderia se perguntar, mas e no caso assim, por exemplo, como um Chico Xavier, não é? Como um Divaldo Pereira Franco e muitos outros que já passaram muito mais tempo do seu tempo livre, né, para realizar o bem do próximo. Bom, aí nós temos que ver o seguinte, cada um tem um grau evolutivo, né? Nós ainda estamos nesse grau que é inferior ao deles. Então, não venhamos a querer dar um salto do dia para a noite, porque isso não é possível. A própria natureza nos mostra que nada dá saltos em termos evolutivos. Tudo é uma sequência, né, que ela vai devagar. Agora, o importante é de nós sempre procurarmos dia após dia amplificarmos esse bem que nós podemos realizar. Então, essa é a diferença. Então, religião pura é isso também, compartilhar o que nós temos de sobra e até muitas vezes o nosso próprio necessário, que ainda assim, se nós pudéssemos analisar, ainda assim é supérfluo para nós. Então, como Cristo disse, né? Tive fome e me desses de comer, né? Estive com sede e me desses de beber. Mas só que para que a gente possa promover essa religião pura, nos é pedido que nós venhamos a deixar um pouco os nossos olhares sobre nós mesmos, né? Então, aquela concentração exclusiva sobre a nossa própria personalidade, sobre a nossa persona, né? Então, ou seja, a minha vida, aquilo que eu quero fazer, o que eu, enfim, o eu, né? A questão do eu. Então, é muito necessário que nós venhamos justamente a quebrar esse eu
para que o outro possa ocupar o espaço. Então, justamente, e aí então nós possamos ver o outro nas suas necessidades e procurar prestar um auxílio, estender as mãos fraternas. E, justamente então, nessa atitude caritativa, nós estaremos vivenciando o que efetivamente é religião. Então, a religião não é nós nos deslocarmos até um templo físico, sentarmos na cadeira, ouvirmos alguém falar por algum tempo, realizarmos lá alguns procedimentos de subir, abaixar, agachar, e ir embora, e ponto. Isso é religião. Não, religião é muito mais do que isso. Religião é perdoar alguém que está precisando, né, de um perdão, darmos um ouvido a quem precisa e muito mais. Então aqui, olha, aqui trazemos outros exemplos, né? Então, compartilharmos o nosso tempo, de repente aquele parente que liga que simplesmente pede para que fique falando ali, alguém para escutar o que se tem a falar. Então, dispormos da nossa energia num trabalho voluntário, por exemplo, carregando ali alimentos, ou auxiliando na construção de uma casa para quem precisa, ou alguma outra atividade voluntária, seja ela qual for, desde que tenha o objetivo da promoção do bem-estar do próximo. Uma atenção, né, a quem precisa. Enfim, são diversas formas com que nós podemos então termos participarmos dessa religião pura. Estive nu, me vestistes. Proporcionar até mesmo roupa a quem precisa. O nosso tempo, a nossa atenção, os nossos cuidados, né, aos doentes. Quando Cristo lá nos disse: estive doente e me visitastes. Então está aí também uma vertente, porque há muitos que estão nos hospitais e que não podem contar com os parentes ali ao seu lado, porque vivem em cidades distantes, às vezes não têm os recursos financeiros para que possam estar ali de uma forma mais regular, e que a visita de uma pessoa pode ali auxiliar, né? Ali às vezes simplesmente estar do lado, ouvir o acamado, falar algumas palavras de conforto, de instrução, do evangelho, pode auxiliar em muito, né? Então, está aí um outro exemplo do que é efetivamente religião pura, né? Não é nós colocarmos nos nossos corpos uma espécie de amuleto, né? Uma espécie de algo material que nos indique: olha, eu sou de religião X ou religião Y. Só isso não basta. Apenas externarmos que nós seguimos uma determinada religião não nos torna religiosos no sentido de vivenciarmos essa religião. Essa que é a questão. A vivência da religião, ela se faz através da emanação do amor de dentro de nós para o nosso próximo. Até mesmo porque, convenhamos, né? E aí convidamos a todos os que nos estão ouvindo e vendo nesse momento. Quem aqui já teve um momento na atual encarnação em que passou por alguma dificuldade, seja ela qual for, um revés financeiro, ou uma falta de algum bem material, ou até mesmo uma dificuldade de relacionamento com alguém, uma perda, né, de alguém querido também, de um relacionamento ou um familiar. E, de repente, alguém nos estendeu a mão. Então, um vizinho que ficou sabendo da nossa dificuldade e se compadeceu e prestou esse auxílio. Ou um colega de trabalho que também percebeu ali a necessidade de se prestar uma ajuda naquilo que precisávamos e simplesmente fez isso, né, de bom grado, sem querer humilhar e sem querer nada em troca, simplesmente se propôs a auxiliar-nos. Com certeza, em algum momento da nossa existência atual, algo semelhante ocorreu. E aí fica a pergunta: como é que nós nos sentimos?
será que nós nos sentimos bem? Certamente que sim, né? Então, significa o seguinte, se nós, quando recebemos um socorro de alguém, e que muitas vezes vem por pessoas estranhas, não são de familiares, não são de amigos, não são de conhecidos, ninguém, simplesmente um estranho que de repente ali nos presta aquele auxílio. E aí vem a pergunta novamente, como que nós nos sentimos? Porque se nós nos sentimos bem, então significa exatamente isso, que quando nós, então, passamos por nossa vez a justamente estender a mão, e aqui, por uma outra forma, que é vivenciar a religião pura, que é o ato de perdoar, de ter indulgência para com as deficiências do nosso próximo, então esse outro, né, esse outro espírito, ou esse outro encarnado, vai se sentir bem também. Porque muitas vezes também é um necessitado, é uma necessitada, justamente disso, de perdão, de indulgência. Então, que venhamos a pensar nisso. Se nós nos sentimos bem quando recebemos o perdão, o quanto que o outro também vai se sentir bem quando nós passarmos a perdoar. E aí o Cristo nos lembrando novamente, né? Ele mesmo falou isso. Estive na prisão e viestes me ver. Então ele estende a religião pura, ou seja, esse ato de amar, esse ato de ter caridade, até mesmo para aqueles que pecaram contra as leis de Deus. Então o Cristo deixa bem claro que o amor, ele vai até mesmo até o equívoco, ele vai até o erro. Não para condenar, para julgar e massacrar, não. Vai para resgatar, né? Para auxiliar, prestar um auxílio, prestar um trabalho edificante. E aqui qual seria, nesse caso, daqueles que se encontram nos presídios? Muitas vezes é apenas estar lá presente. Olha, eu vim aqui para te visitar, ponto. E se quiser falar, né, se a pessoa ali quiser falar alguma coisa, ela pode falar. Ou seja, alguém que, poxa, legal, alguém veio aqui, ninguém vem me visitar. E conversar. Às vezes alguém para conversar. Bater um papo sobre, não necessariamente às vezes assuntos específicos, mas simplesmente ouvir. Então, isso é religião pura. Tomar atitudes que tragam algum benefício prático para alguém. Né? Que seja algo que traga um reflexo, um trabalho produtivo. Claro, em alinho às leis de Deus. E aí, o porquê que nós falamos desse alinho às leis de Deus? Porque existe uma lei na natureza, e que foi criada por Deus, né, uma lei natural, que chama-se causa e efeito, ou ação e reação. E como é que funciona, então, essa lei? Essa lei ela está presente tanto no mundo material, ou seja, esse plano denso, material que nós nos encontramos nesse momento, né, todos nós encarnados, mas também no plano moral, ou seja, no plano, poderíamos dizer, no plano espiritual, porque nós, enquanto espíritos imortais, somos, em essência, seres morais. Logo, o plano espiritual, né, ele é muito mais moral do que necessariamente material, embora sim, ainda exista uma matéria mais rarefeita ali, né? Claro que compõe ali os nossos perispíritos. Mas aí, como é que funciona então essa lei? Bom, aqui na matéria, nós já sabemos, ela está então através da terceira lei de Newton. Newton foi um cientista que descobriu o seguinte, que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Então, ou seja, como é que pode um navio como esse, né, essa imensa chapa de ferro, poder manter-se acima do espelho d'água? Basicamente, aqui vamos falar de uma forma bem assim simples, né?
mas que nos revela a terceira lei de Newton, que seria a seguinte: toda força que essa chapa de ferro aplica sobre a água para baixo é como se a água empurrasse o navio para cima, mantendo-o então ali como flutuando sobre a água. Depois nós temos o exemplo do ônibus espacial. Como é que essa gigantesca estrutura de ferro consegue voar, né, no ar que para nós, o nosso corpo físico, interpreta como algo mais leve? Bom, é o mesmo princípio. Então, toda a força aplicada para baixo é como se houvesse uma reação oposta, né, aplicando então essa força voltada para cima, e aí fazendo com que o ônibus consiga viajar pelo ar, né? Já no plano material, algo semelhante se dá também. Então, todo pensamento, palavra, ato e omissão que nós venhamos a tomar, ela gera o quê? Uma reação oposta exigindo reparação a danos, caso então elas estejam em desalinho às leis de Deus, ou gerando então direito a graças, quando ela está em alinho às leis de Deus. Então, um exemplo aqui é justamente essa. Se nós praticarmos a religião pura, que nada mais é do que caridade, ou seja, cumprindo as leis de Deus, porque a caridade é uma lei de Deus, né? A lei do amor é a lei de Deus, nós estaremos praticando uma ação, e que dentro dessa lei, então, nós estaremos caminhando automaticamente para a sua reação, ou seja, para o seu efeito. Então, se eu pratiquei a caridade através de uma ação, eu vou ter uma reação para mim também de caridade. Então, por isso que aquele que perdoa, mais à frente é perdoado. Aquele que distribui um alimento é aquele que receberá o alimento. Aquele que compartilha conhecimento é aquele que receberá ainda mais conhecimento. Justamente porque existe, então, essa lei de causa e efeito criada por Deus e que é de todo o tempo e que nos rege a vida, com o intuito de nós podermos identificar para nós, através das nossas próprias atitudes, o que é bom e o que não é bom, aquilo que nós queremos manter e aquilo que nós não queremos manter, né? Como atitudes. É claro que aqui nós não queremos deixar um pensamento de que nós devemos então realizar a religião pura já com o objetivo de contabilizar ganhos futuros. De forma alguma, né? Até mesmo porque aqueles que praticam a caridade, o amor ao próximo, sequer pensam nisso. Apenas fazem porque já se decidiram na vida o que é bom para eles. Então, eles não pensam no que vão receber de retorno, né? Não esperam até mesmo esse retorno. E é o que nós devemos também fazê-lo, tá? Então, aqui nós trouxemos algumas leis de Deus, né? A lei do trabalho, de sociedade, do progresso, igualdade, liberdade e justiça, mas duas que são, assim, o resumo do que é, então, essa religião pura, que é o amor e a caridade. Então, se nós estivermos procurando amar, procurando praticar a caridade, nós estaremos praticando a religião pura. E aqui é interessante observar que há muitas pessoas, muitos encarnados, que até mesmo nem frequentam uma determinada religião em termos institucionais. Mas se nós formos acompanhar a sua existência aqui no plano material, nós vamos ver que os seus atos são contínuos de amor e caridade.
Por quê? Muito provavelmente são espíritos que já aprenderam isso em outras encarnações e que hoje já trazem justamente esse hábito em si mesmos, que passa longe de uma instituição propriamente dita, né? A sua própria vida já é uma religião pura, né? Não que nós devamos nos ausentar, primeiro porque nós não estamos na condição como espíritos como estes, né? E segundo porque cada caso é um caso, né? De repente esses espíritos apenas estão ali apenas focados no trabalho de emanação dessa caridade, que não tem tempo para frequentar uma instituição religiosa, enfim. Mas que fica o exemplo para nós do seguinte, de nós procurarmos nos analisar se, embora eu esteja participando de uma religião em termos institucional, se ao mesmo tempo eu estou fazendo o que é mais importante, que é vivenciando essa religião através do amor e da caridade. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu estou praticamente perdendo o meu tempo. Eu posso passar diversas encarnações dentro de uma instituição religiosa, mas se eu não estiver vivenciando aquela religião, então de nada estará me servindo. Então é isso que nós devemos refletir a respeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, caridade. Nada exprime melhor o pensamento do Cristo, nada exprime melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordenação divina. Caridade é religião pura, né? Amor ao próximo. Isso que é a religião pura. Ou seja, trabalho incessante no bem. É isso, basicamente é isso. E aqui nós vamos chamar a atenção do que o Cristo, né, nos deixou de exemplo, que foi o seguinte: embora o Cristo tenha demonstrado que detinha do notório saber de diversas, ou quiçá de todas as ciências, então, da biologia, da administração, da política, da engenharia, ou seja, em termos intelectuais, Jesus nos mostrou, melhor dizendo, que ele era uma espécie assim de doutor, né, dessas ciências. E quando falamos aqui de notório saber, é porque o notório saber ele é vamos dizer assim, a graduação máxima que se pode obter de uma determinada ciência positiva, né? Então você tem lá o nível da graduação, depois você tem a do mestrado, doutorado, etc., até chegar então no notório saber. Isso é tanto verdade porque imaginemos os cálculos matemáticos que são necessários para poder cocriar um planeta como fez Jesus com Deus, né? Então, assim, os cálculos, nossa, assim, aquele espírito ele tem que ter assim um profundo conhecimento para que possa realizar algo nesse sentido. Tomemos como exemplo aqui no nosso planeta Terra que um engenheiro, para construir uma casa, ele não faz assim do dia para a noite. Ele tem que levar diversas variáveis matemáticos, né, para que possa fazer um planejamento adequado de uma construção a ser edificada. Então imaginemos já o Cristo, né, na posição de co-criador com Deus de um planeta. Então é algo assim que é, sabe, assim, infinitamente superior, né? Então, é claro que um espírito desse tinha um notório saber da matemática. Depois, imaginemos o notório saber do Cristo das ciências políticas. Porque quando ele viveu aqui entre nós, em particular ali na região do Oriente Médio, né, entre os hebreus, você tinha diversos grupos distintos, de características distintas, mesmo entre os hebreus, né, e desse relacionamento para com os demais povos.
Então você tinha o povo romano, que era o povo dominador da época, né? Então, ou seja, se o Cristo não soubesse muito bem como lidar com as pessoas, né, no trato com cada grupo, como fazer com que cada grupo possa conviver em harmonia ali, pelo menos pelo tempo que precisava para poder falar do Evangelho, ora, nada teria acontecido. Então, demonstrando novamente que o Cristo, sim, ele era um grande doutor também sobre política. E aí, continuamos, né? Com relação ao domínio das ciências das letras, das ciências jurídicas. E aqui citamos aquele caso em que foi apresentada a ele uma mulher, né? Que foi ali acusada de estar em adultério, e que o Cristo faz a defesa dela de uma forma tal que simplesmente todos os que estavam ali presentes se retiraram, envergonhados do que estavam fazendo. E aí Jesus protege tanto a mulher quanto a ele próprio, porque, claro, trouxeram ela ali para tentar acusá-lo de quebrar a lei de Moisés. Mas Jesus desmascara a hipocrisia de todos ali, porque, claro, acusavam a mulher de adultério, mas todos que estavam presentes ali cometiam adultérios, não somente em termos de relacionamento sexual, mas em termos do adultério num sentido maior, né? Então, é curioso que ele utiliza também de uma forma poética até mesmo, quando ele faz essa defesa dela. Então, nós vamos ver duas qualidades de ciências que Jesus tinha, né? O domínio das letras e também das ciências jurídicas, né? E aqui nós vamos nos estender assim a muito mais com relação ao domínio das ciências químicas, da física, das ciências médicas. Ora, essas curas, essas ditas curas que ele operava, nada mais era do que a administração dos fluidos em que ele os convertia, né, em um material que curava os doentes. Então havia ali um conhecimento sobre química para que ele pudesse manipular os elementos ali físicos de acordo com a necessidade de cada um. Não foi simplesmente ao acaso, né? Colocava ali as mãos e tudo bem. Havia um conhecimento do espírito aplicando ali sobre a matéria, transformando-a para que pudesse ser administrada aos necessitados. Então, mas o mais importante aqui de tudo isso que falamos até o momento é que, embora o Cristo nos demonstrou que era conhecedor, né, de todas as ciências, o fundamental aqui é a caridade e o amor com que ele utilizava dessas ferramentas. Ele não se gabava por de deter o notório saber de nenhuma dessas ciências. Não. Ele apenas utilizava o domínio, o conhecimento dessas ferramentas para justamente promover o bem-estar do próximo. Seja tanto no sentido físico, quanto também no sentido moral. Ou seja, novamente, religião pura, pelo exemplo maior de todos eles, que foi o Cristo, né, para nós, a humanidade. E que todos nós devemos nos espelhar justamente nele. É isso. Basicamente isso. Mas aí o Tiago, né, e aqui já encaminhando-nos para o encerramento, ele fala então dessa primeira parte, né, sobre a questão de que religião pura é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, que eu acho que já ficou bem claro, né? Então, é caridade para com quem mais precisa, através de ações contínuas e que gerem um benefício a quem precisa. E agora ele vem e fala sobre guardar-se de toda a corrupção do mundo, que também é religião pura. Mas aqui, de que corrupção Tiago será que está falando? Simplesmente daquela
que nós hoje temos tomamos, né, como referencial, que seria aquela em que alguém paga a outro para que algo possa ser feito, sendo que não se poderia realizá-lo? Será que isso é a corrupção? Nós vamos ver que não, que corrupção vai muito além disso. Muitas vezes a corrupção é justamente a luta desenfreada do espírito pelo poder. Então, aqueles que fazem de tudo, né, aqui encarnados, por exemplo, para ter o poder. Então, se for preciso eu disseminar ódio contra um terceiro para que eu possa obter o poder, então eu vou fazê-lo. Isso é corrupção também, porque eu estou agindo em desalinho às leis de Deus, da misericórdia, né? Outros, através do orgulho, também, intrigas, inveja, enfim, tudo isso também é corrupção. Ou seja, todo tipo de atitude que se possa ser emanada através do nosso pensamento, das nossas palavras, dos nossos atos e da nossa omissão, também é corrupção. Aqui trazemos alguns exemplos, mas há muitos outros, como o da própria juventude, por exemplo. Muitos pensam que basta eu ter a juventude, o dinheiro, né, que isso então será a verdadeira felicidade. Mas será que também não há corrupção até mesmo na juventude? Nós vamos ver que sim, claro. Todo dia nós vamos ver, né? E as bebidas, né? E em alguns casos, infelizmente, o das drogas, que corrompem o espírito dos jovens. Isso acontece. Então, corrupção, aqui Tiago diz, né, que nós devemos nos precaver contra a corrupção do mundo, é justamente dessas ilusões que nos são apresentadas, em que nós temos que tomar muito cuidado para não aderir a elas, né, para não vivenciá-las, porque então nós não estaremos praticando a religião pura. Ou seja, eu posso me encaminhar até um centro espírita, assistir a palestra, tomar o passe, participar de alguma atividade, mas ao mesmo tempo fazer tudo isso que foi dado aqui de exemplo, né? Me entorpecer com bebidas alcoólicas ou fumo, ou desregrar a minha alimentação, o meu horário de dormir, enfim, outros tipos. Então, e de nada vai adiantar, não é? Então, a verdadeira religião, então, irrepreensível, é aquela, então, da caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Ou seja, a tranquilidade da consciência ela vai advir justamente, então, da prática da caridade incessante. Isso é religião pura. Tá bom? E, por fim, aqui citamos o maior exemplo que nós podemos ter, que foi recente, né, embora já tenha desencarnado, mas que ainda vive em nossos corações, que foi o nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Um exemplo do que é vivenciar a religião pura. Ele que, sim, era um religioso, mas ele não somente dava passagem aos espíritos para que pudessem registrar os seus conteúdos através dos livros, né, através da sua psicografia, mas principalmente ele vivenciou a religião falando sobre caridade, amando os animais. Ele cuidava de diversos animais, tinha um carinho muito grande pelas crianças, cuidava das crianças, né? Participava de instituições que alimentavam não só as crianças, mas como as pessoas, os idosos, os necessitados de todos os matizes, né? Então, um divulgador incansável do Evangelho, não somente pela fala, mas principalmente pelos atos de perdão, né? Há tantos que até mesmo o humilharam,
enfim, fizeram escárnios, né, efetivamente para com ele. Então, o nosso exemplo efetivo de religião pura e que fica para nós aí, então, também como um convite para a gente tentar emulá-lo, tá bom? Então, com isso, nós encerramos a palestra de hoje. Nós gostaríamos muito de agradecer a todos por nos ter acompanhado. Desejamos muita paz para todos nós e também utilizamos aqui como bibliografia, né, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, e também as imagens que foram colhidas aqui da internet e utilizadas nessa apresentação. Elas foram baixadas e consideradas de uso gratuito. Caso alguma não o seja, por favor, nos avise no e-mail para que possamos efetuar as substituições, não é? Também, caso alguém encontre algum equívoco doutrinário ou gramatical, pode também nos avisar pelo e-mail. E, por fim, nós vamos caminhar para o nosso encerramento. E antes de fazermos a nossa oração, nós gostaríamos de indicar alguns palestrantes e oradores espíritas que acreditamos que trazem um cabedal de conhecimento produtivo, né, da doutrina espírita. Basta digitar o nome completo lá na pesquisa e que pedimos desculpas também caso tenhamos algum palestrante aqui que esteja nos vendo nesse momento, que não esteja aqui relacionado, porque nós não o conhecemos ainda, né? Então, de repente, nos encaminha um e-mail, nós podemos fazer uma análise do conteúdo, caso esteja dentro da doutrina espírita, que é consolo e instrução à luz do Evangelho do Cristo, então nós podemos incluir também, tá? E com isso, nós vamos caminhando, então, para o encerramento. Gostaríamos de convidar a todos a estarem conosco em pensamento e em sentimento, para que possamos, então, fazer uma oração. Então, nesse momento, nós gostaríamos de vibrar por todos os nossos irmãos e irmãs que estejam onde estiverem, que porventura necessitem de um amparo, de um consolo, de uma instrução, que possam recebê-lo. Então, nós gostaríamos muito mesmo de pedir a Deus que possa encaminhar justamente essa luz aos que mais necessitam. Nós gostaríamos de agradecer antecipadamente por nos ouvir, porque certamente Deus, ele é todo amor, e sendo ele então todo amor, certamente algo, se não todo, poderá ser feito. E somos gratos antecipadamente por isso. Agradecemos também aos espíritos benfeitores que estiveram conosco aqui hoje, nesse momento, nos intuindo, para que pudéssemos completar a palestra de hoje e pedir a Deus, por fim, que possamos estar aqui numa próxima oportunidade para mais uma palestra ou para mais um estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.